também da FGV no Rio. Publicou e organizou diversas obras, entre as quais Medida por Medida, o direito em Shakespeare, a invenção do direito, o direito das obrigações, como os advogados salvaram o mundo e os grandes julgamentos da história. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o recém-lançado livro O Mundo Pós-Pandemia, que compila textos de profissionais de diversas áreas com debates sobre o futuro após a pandemia da Covid-19. Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade do senhor de falar conosco na manhã desta segunda-feira. Como é que surgiu a ideia de elaborar um livro especificamente sobre este tema? Bom dia. Bom dia, obrigado. É um prazer grande falar com vocês, falar com os ouvintes na Bahia, o estado mais extraordinário do país. Então é um prazer, é uma alegria poder participar. Bom, a ideia desse livro, ela nasce, eu acho que com um sentimento que muitos de nós temos, dividimos. Com isso tudo, a gente ficou muito estarrecido, né, com o que estava acontecendo, uma coisa inédita na nossa geração, né, com o que o mundo estava passando, e a ideia foi de procurar profissionais muito qualificados, de ramos diferentes, para que esses profissionais pudessem dizer para a gente um pouco o que eles acham que vai acontecer no mundo. Nenhum deles é evidente, né? Não tem nenhuma mãe de Ná aqui, mas são pessoas muito qualificadas, muito inteligentes, com uma evidente experiência nesse ramo deles. Então é um chute, ou é uma opinião muito abalizada, com muita informação, né? Com muita massa crítica. O que ajuda muito no debate agora, né? Porque evidentemente é um mundo diferente, é um mundo que a gente vai construir, muita coisa vai mudar, mas é interessante ouvir, por exemplo, o Boni, que é uma pessoa que conhece muito televisão, falou de como é que vai ser televisão, né? O Roberto Medina, que é o cara lá do Rock in Rio, falou de como vai ser o entretenimento, que é um tema que a gente fica com muita dúvida, né? Sobre saúde, então tem o Paulinho Maia, tem a Margarida Alcombo, cada um falando de um jeito que ele acha que vai ser, como é que vai funcionar a saúde doravante. E aí você tem, por exemplo, o Bernardinho falando como é que vai ser o esporte, que realmente vai mudar muita coisa. O ministro Barroso falando um pouco sobre justiça, que também vai mudar. Enfim, são grandes figuras em cada um dos seus setores. O Franderei Cardoso falando sobre como é que vai ser governo, o Sérgio Tigonin, o general falando sobre segurança, que vai mudar, o Gustavo Franco falando sobre economia, o Merval Pereira um pouco sobre política, e por aí vai. O Adnet, o Marcelo Adnet falando sobre humor, a Fernanda Torres falando sobre comportamento. Então é uma turma muito... O Gabeira sobre meio ambiente, a Isabela Teixeira sobre clima. São pessoas que realmente conhecem os assuntos e as considerações dele, né, as reflexões dele nesse mundo. Todos nós estamos, como eu falei, muito preocupados, muito curiosos, né, para entender esse mundo um pouco diferente que a gente vai experimentar. Então essa é a ideia desse trabalho, de reunir tantas pessoas com muita experiência de vida para dividir conosco a reflexão sobre como é que vai ser esse novo mundo. Bom, e diante de tanto conteúdo que o senhor consumiu de tantas áreas distintas, o que é que dá para concluir? É para desesperar, para colocar a mão na cabeça e chamar por Deus? O que é que a gente precisa esperar para esse pós-pandemia agora? Olha, eu vou te contar uma história engraçada. O livro está indo super bem, muitas pessoas, claro, é um tema do momento, né? E nessa última revisão, a Publish News, que é essa editora que marca, que faz uma avaliação de vendas, a gente ficou em segundo lugar em não ficção. Então, muito bom, muita gente querendo ver. Daí eu perguntei, quem ficou em primeiro? Daí o cara me disse, olha, O Poder do Sangue de Jesus, que é um livro, deve ser muito bom. Eu falei, pô, ainda bem que a gente ficou em segundo, concorda? Porque, pô, deixa o Jesus na frente, né? Sempre ele, para nos proteger. Mas eu fui em segundo lugar, que fiquei contente com esse segundo lugar, sendo que Jesus está lá na frente sempre. Mas sabe o que acontece? Eu acho que as visões, algumas são pessimistas, outras são muito otimistas, umas ficam no meio do caminho, e é assim mesmo, né? A nossa comunidade é isso, né? A sociedade tem pessoas com opiniões diferentes. É muito importante ouvir a opinião dos outros, né? Normalmente, quando são opiniões de pessoas que estão lá, estão se identificando, né? São pessoas que têm um histórico. A Roberta Sudbrack fala sobre alimentação, a Rosa Célia
que tem um trabalho extraordinário de filantropia, né? Há muito tempo falo sobre filantropia, que foi uma coisa bacana que aconteceu, né? Nesse momento a gente descobriu como é bom a poder ajudar o próximo. Então eu acho que o que aconteceu nos deu a todos um tempo para refletir. A gente vive num país com muita desigualdade, um país que tem que melhorar, né? Tanta coisa em educação, em oportunidade das pessoas. Então acho que a gente tem que valer desse tempo para refletir e tentar construir uma sociedade mais justa. Então eu acho que a gente vai ter um momento muito difícil agora, né? Uma crise muito grande, a gente vai precisar esse senso de comunidade vai precisar se fazer presente, mas no futuro, percebendo tantas coisas, né, que a gente viu, o meio ambiente, por exemplo, eu falei, que o Gabeira e a Isabela Teixeira falaram, é importante entender que o vírus talvez sejamos nós, né, no meio ambiente, né, como a gente atrapalha, como a gente prejudica, né, esse tempo sem poluição, como isso melhorou e muitas pessoas conseguiram visualizar isso, né. Então eu acho que tem um aprendizado aí e se a gente não conseguir aprender essas coisas, vai ter sido em vão. Mas se a gente conseguir pensar, refletir, quem sabe a gente vai conseguir uma sociedade mais justa, que é a sociedade que a gente quer, né? Bom, a gente tem aqui no programa um colunista da área de direito específica, né, o nosso querido Agemiro Nascimento. Ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor também. Vamos a esse áudio com a pergunta enviada por ele. Bom dia, professor Zé Roberto. É um prazer, uma honra muito grande, né, conversar com o senhor. Sou Agemiro Nascimento, advogado, militante, professor de processo civil e direito e arte, né? Utilizo os seus livros como instrumento nas minhas aulas, né? Em especial o Medida por Medida, né? O Direito em Shakespeare, um livro que praticamente já sei de cor, o seu livro, por sinal muito bom. Eu tenho 4 obras suas aqui em casa, né? Sou um leitor quanto mais dos seus livros. Ô, Gemiro, e aqui tem pelo seu carinho. um questionamento aqui a respeito do seu mais recente livro, né? Sobre a pandemia, né, após pandemia, com diversos autores, né, da mais diversas matizes, né, de pensamento. Então, diante de tantas opiniões, né, algumas até contraditórias entre si que tiver no livro, né, o senhor acredita que a humanidade irá realmente mudar após a pandemia, né, já que nós vivemos assim, um período tão distópico, né, em nossa sociedade? Primeiro eu queria agradecer imensamente o carinho do Agemiro, gratíssimo, meu colega, ilustríssimo, muito obrigado pelo afeto. Eu espero que a humanidade sempre progrida, né? A gente já viveu momentos muito difíceis, muito duros, e a sociedade está sempre tentando melhorar. Como eu disse, se a gente não refletir sobre todos os aprendizados que a gente teve nesse momento, né, sobre a importância de, por exemplo, estar mais com a família, que foi uma coisa que muita gente verificou, né? A importância de valorizar as pessoas com alguma dificuldade. Você vê só o que aconteceu nessa pandemia aqui, eu vou fazer um chute. Eu acho que se ela tivesse acontecido nos anos 70, nos anos 80, talvez a gente não tivesse ficado tão paralisado, né? A gente possivelmente não ia ter tanta informação do que aconteceu na China, né? Isso é época pré-internet, pré essa facilidade de transferir de informação. E aí talvez muita gente teria morrido, né? Naquela época, dos anos 70, 80, nos lobos de Wall Street soltos, né? Hoje, a sociedade fez uma outra escolha, uma escolha de olhar para o próximo. Essa doença, a Covid, é uma doença muito covarde. Você veja que ela ataca mais os velhos, ela ataca mais as pessoas com uma imunidade baixa, ela não ataca os atletas. Os atletas, eles vão sobreviver. Mas a sociedade preferiu proteger todo mundo. E aí, a gente se fechou, a gente se quarentenou. É uma escolha que mostra uma nova visão mais solidária da sociedade. Então, eu vejo isso com esperança. Porque, de fato, ainda mais no Brasil, a gente precisa mudar, né? A gente precisa de uma cultura mais solidária, olhando mais ao próximo, buscando incluir mais pessoas nas decisões, permitir o acesso de pessoas à educação, à cultura, né?
Então, o nosso meio direito é um meio muito, eu acho que talvez de vários outros, é um meio muito democrático, que vai permitir o acesso pelo estudo, né? Mas nem sempre é assim. Então, isso eu acho que talvez a coisa mais importante dessa pandemia seja o tempo que a gente teve de parar, de olhar para o lado e de perceber realmente que a gente precisa mudar. Que o Brasil precisa mudar para se tornar um país melhor. E ainda em cima desse assunto, doutor, professor, a gente tem, de fato, fala-se muito já em legados pós-pandemia, né? Ponto de vista comercial, ponto de vista humanitário, sobre vários pontos de vista. Quais são aqueles que o senhor destacaria, que ficaria de fato como os grandes legados desse pós-pandemia? Porque também não dá para ser tudo só coisa ruim, né? A gente tem que tirar alguma coisa de proveitosa disso. É verdade. Eu acho que o primeiro ponto é a história da mobilidade social. A gente percebeu, nós todos percebemos que a gente perde muito tempo, né, nesse trajeto de um lado para o outro, né, num avião, num ônibus. É um tempo que a gente poderia usar de uma forma melhor. Para aqueles que conseguem fazer o seu trabalho intelectualmente, realmente eu acho que isso vai ser uma grande virada, né? Poder viajar menos, né? Poder se locomover, poder estar com a família, isso é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto interessante, eu acho que é a história da culinária, que tem um impacto grande, porque muitas pessoas foram para a cozinha, fizeram sua comida, desperdiçaram menos comida, porque a gente desperdiça muito comida. O Brasil é uma coisa curiosa, né? Nossa cultura é uma cultura de muito desperdício com comida, ao contrário dos europeus que passaram por guerras e que tem uma visão, né, mais de desperdiçar menos. A gente aqui, ao contrário. Então, acho que indo para a cozinha, muitas pessoas, eu ouço muito isso, vejo, né, amigos cozinhando, o que é uma coisa muito, muito positiva, né? Passar tempo com a família, a percepção de como isso é relevante, né? Hoje em dia, cada um com o seu telefone, cada um com a sua história, né? Passou mais tempo com a família, com os amigos, perceber os amigos que são importantes, o cuidado com a saúde, né? A proximidade da morte, da doença, faz com que a gente tenha uma humildade importante, né? As pessoas um pouco não têm a ideia, né, de que a morte é presente. Então, temos que não só cuidar da vida, mas aproveitar a vida, porque ela é curta, é uma experiência única, né? É rápida, fugaz. Então, tá com a família, tá com as pessoas que a gente gosta. Eu acho que essa distinção, né, do que é importante, do que não é importante, isso é um legado, né? Assim, num momento como esse, você reflete, você pensa no que é importante. A leitura, que é um hábito extraordinário, muitas pessoas passaram a ler mais, com mais tempo, né, em casa. Então, a educação é o único caminho, eu acho, para uma sociedade melhor, pela educação. Então, mais pessoas lendo, que é muito importante, né, obtendo informação valorativa, transferindo cultura. Então, são coisas... Um tema que eu falei também é a questão da filantropia. O brasileiro faz muito pouco filantropia, né? Outros povos, outros mais civilizados, né, fazem muita filantropia porque é bom você ajudar a comunidade, é bom ajudar o próximo. A gente aqui não tem muito isso, não tem muitos estudos de filantropia, muitas fundações, nem todo mundo está envolvido nesse projeto. E essa situação toda, que, claro, gerou muita comoção, muita solidariedade, fez com que muitas pessoas se envolvessem com filantropia, o que é ótimo. O que é ótimo, porque a gente se sente muito bem, a gente faz bem ao próximo. E a filantropia é uma outra coisa que assim, um sonho, talvez, mas seria muito bom que mais pessoas se envolvessem em projetos filantrópicos, em projetos de ajudar o próximo. Isso tudo muito bacana, muito, muito bom. E a gente aqui não tinha despertado para isso. E é o que a gente fica na torcida, né, de que isso não tenha sido em vão, que esse esforço que todos nós fizemos, né, de ficar em casa, obviamente, muitas pessoas, né, com restrições de trabalho, né, e logo financeiras, que isso tudo não tenha sido em vão, que a gente vá colher, como você falou, eu estou de pleno acordo, colher coisas boas disso, né?
O que essas coisas, no fundo, essas adversidades, elas fazem a gente ficar mais forte, né? Elas forjam nosso caráter, forjam a nossa vida para a gente se tornar pessoas mais firmes, né? E enfrentar as dificuldades da vida, porque obviamente sempre haverá dificuldades. Bom, um assunto, professor, que sempre está sendo discutido no mundo todo é em relação às mudanças climáticas. O livro também aborda essas mudanças pós-pandemia. A gente deve ter alguma mudança nesse sentido? Esse é um tema de conscientização. Eu estava te falando, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio, que é uma cidade muito maltratada pela poluição, claro, embora na beira do mar, né? Mas é uma cidade muito maltratada, né? Barulho de automóvel. No primeiro mês da pandemia, quando ela foi mais rigorosa, a qualidade do céu, uma coisa incrível, parecia céu de interior, aquele céu estrelado. Nunca vi na vida o Rio com céu tão bonito. Aí umas fotos lindas, né, da Baía de Guanabara, que é uma área muito, infelizmente, poluída, mas com tartaruga marinha, peixe. Eu moro num bairro, no Jardim Botânico, passarinho para burro. Aliás, está com muito passarinho, mais do que o normal. Enfim, a gente, claramente, mesmo eu que moro numa cidade grande, conseguiu perceber que esse tempinho em que o homem deu um descanso para a natureza mostrou sua força. Acho que a gente tem que perceber isso. E como é importante, né, a gente preservar o meio ambiente para nós, para as gerações que virão. Então, eu acho que o homem entendeu isso também. E não sei se você deve ter visto, mas isso em vários lugares, né? Estou falando da minha cidade aqui, mas em vários outros lugares a situação foi a mesma. Então, se a gente tiver um pouco de inteligência, né, sensibilidade, vai perceber como é importante essa nossa atuação e depende de nós disso. Sem dúvida alguma. Professor, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do senhor falar conosco na manhã desta segunda-feira. Dar os parabéns pela obra, né, instigante. Só em falar, de fato, que se tem 50 textos, 50 opiniões, 50 visões a respeito do mundo pós-pandemia, é algo que já é instigante mesmo, que já leva as pessoas a de fato, querendo consumir essa obra. Muito parabéns aí e muito obrigado pelo papo conosco na manhã desta segunda-feira. Muito obrigado a vocês, foi um prazer muito grande também. Bom dia para você, para todos os ouvintes. E vamos torcer, vamos trabalhar para a gente, como você falou, tirar boas lições disso e construir um mundo e um país melhor. Valeu, conversamos então com o advogado e escritor José Castro Neves, doutor em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade de Cambridge,